Oi, gente, eu vou começar mais um vlog. Essa semana eu voltei a trabalhar presencialmente no meu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou técnica de laboratório de aulas práticas de química. As aulas práticas do curso de química não voltaram, mas todo mundo teve que voltar a trabalhar agora, mesmo não tendo as aulas práticas, eu tive que voltar. Só que é por meio período, então menos mal. Eu vou trabalhar por meio período agora de manhã. Pela manhã eu vou estar trabalhando, então eu tive que até mudar os horários da live, porque agora eu vou ter que acordar cedo, mas vai ser bom, sabe? Voltar com essa rotina que eu tinha antes. Eu acho que vai dar pra aproveitar mais o meu dia também com essa nova rotina. O problema, gente, é a Panda. Deixa eu até sentar aqui. A Panda, eu trouxe ela pra cá esse ano, né? Lá pelo Dia das Mães. E ela ainda não tá acostumada a ficar sozinha em casa. Eu saio, digamos, pra ir no mercado, pra ir na farmácia. Eu ia pro meu trabalho esporadicamente, né? Verificar algumas coisas. Ia pro correio também, lá na caixa postal. E eu ficava, assim, no máximo que eu fiquei foi, tipo, menos de 2 horas. Eu nunca passei de 2 horas fora de casa que ela ficou sozinha. E ela, tipo, já destruiu a minha porta. Ela arranha muito a porta. E ela fica muito ansiosa, né? Quando eu saio, ela não sabe ficar sozinha. Lá na minha mãe tinha o Bolt, né? O outro cachorro. Só que a minha mãe fala que ela sempre foi assim, doida de arranhar a porta. Então a minha mãe deixava ela solta, né? Lá era casa. Então ela ficava no portão, né? Vendo o movimento. E aqui não, aqui é apartamento. Então, o problema é ela ficar sozinha, né? Ainda bem que agora eu vou voltar só por 4 horas, porque vai ser mais fácil para ela acostumar primeiro só de manhã, esse meio período, até porque de manhã aqui eu e ela ficamos dormindo, né? Como eu vou dormir de madrugada, a gente só fica dormindo de manhã. Então, a minha intenção é fazer ela se acostumar, né? Só com esse período da manhã. Quem sabe ela se acalme e fique dormindo pela manhã. Esse seria o meu sonho, que ela se acalmasse. E daí, quando eu voltasse a trabalhar por 8 horas, ela já tá mais acostumada. Ou até então, depois, quando eu voltar a trabalhar 8 horas, eu adotar um outro cachorro, né? Pra fazer companhia pra ela não ficar sozinha. Só que não tem como eu adotar um cachorro agora. Eu acho que primeiro ela vai ter que se acostumar a ficar sozinha pra depois eu adaptar ela com um outro cachorro. E eu acho que vai ser bom ela se adaptar assim só no período da manhã, ficar sozinha. E daí vamos ver como que vai ser nessa primeira semana, eu vou contar pra vocês. E eu quero dizer que eu comprei uma câmera pra vigiar ela. É uma câmera que vem numa lâmpada, é uma câmera espiã, que daí a lâmpada você deixa ela ligada no bocal e ela é conectada no Wi-Fi. E daí tem um aplicativo no celular que você vê em tempo real a imagem da câmera e também tem um microfone que você pode falar e daí sai a minha voz no microfone ali na câmera. Eu acho que ele também tem visão noturna, mas eu não experimentei a visão noturna. Eu já mostro pra vocês como que é a lâmpada. Vou deixar o link na caixa de descrição também, em caso vocês se interessem, porque eu comprei na Amazon e eu não achei tão cara. E ela funciona bem, assim, a imagem em Full HD, ela não passa assim bem em tempo real, né? Ela fica um pouquinho travadinha em Full HD. Até tirando o Full HD, ela também fica meio travadinha, assim, meio com atraso. Mas eu achei ótima, assim, só pra dar uma conferida nela, ver se tá tudo bem aqui com ela sozinha. Eu vou ficar vigiando ela, ver se ela vai melhorando ao longo dos dias. Eu quero ver se ela vai se adaptando pouco a pouco, né? Porque no começo ela fica arranhando um pouco a porta, né? Ela uiva, ela late um pouco. Eu deixo, gente, ela presa no quarto, porque ela arranhando a porta do quarto faz menos barulho aqui no prédio. Porque se ela arranha a porta da entrada, faz eco na escada. E daí todo mundo do prédio escuta ela arranhando a porta. Então eu tô deixando ela no quarto por enquanto. E eu deixo a sacada do quarto aberta. Eu moro no térreo. E ela consegue enxergar o movimento na rua, ali na sacada. Ela não pula, né? Não corre o risco dela pular. E mesmo se ela pulasse, é no térreo. Ela ia ficar, tipo, ali na frente do prédio, né? Se isso acontecesse. Mas nunca vai acontecer, porque ela não pula. E daí ela, pelo menos, ela fica vendo no movimento. Daí quando eu acompanho ela na câmera, ela fica pra lá e pra cá, sabe? Olha lá fora e volta pra porta, daí arranha um pouco a porta e late um pouco, tipo, ela não fica o tempo todo fazendo uma coisa, tipo, só latindo, porque eu sei que alguns cachorros que ficam sozinhos só ficam latindo, ou só fica chorando, ou fica o tempo todo arranhando a porta. Não, ela faz um pouquinho de cada, ela vai revezando, então acho que fica menos incomodativo e menos cansativo pra ela também. Vamos ver.
ver como que vai ser a evolução. Eu quero muito que ela se adapte, gente, porque se ela não se adaptar, não vai ser fácil ficar aqui com ela. Talvez eu vou ter que devolver ela lá pra minha mãe, porque faz poucos meses que ela tá aqui comigo, né? E com a minha mãe, morando em casa, com o Bolt, são 6 anos, né, da vida dela. Então eu tô tentando adaptar ela a uma coisa nova. E caso ela não se adapte, eu vou ter que devolver, né? Eu vou sentir muita falta dela, mas tem que pensar no que vai ser melhor pra ela. Então torçam, gente, torçam muito pra que ela se adapte, que ela consiga ficar quietinha e calma nesse período que eu tô fora, porque eu quero muito, muito ficar com ela, gente, sério. Eu me acostumei muito a ficar com ela e ela me faz muito bem. E eu vou mostrar aqui a câmera pra vocês. Olha, gente, essa aqui, ela é uma lâmpada, como vocês podem ver. Aqui é a câmera. Você coloca ela como uma lâmpada normal, ela até acende uma luz aqui do lado, mas ela não serve pra iluminar. É pra deixar mesmo, tipo, uma câmera escondida, né, como se fosse uma lâmpada. E daí, quando ela tá conectada, acende uma luz vermelha. E daí tem um aplicativo no celular que daí aqui na caixa explica bem certinho como que baixa o aplicativo, como que funciona e tal. Então, caso vocês tenham interesse, tá aprovado por enquanto. Aqui sai a voz, né, que você pode falar pelo aplicativo. Sai uma voz aqui. Não é tão clara assim, mas sai um pouquinho. E a Panda não presta atenção na minha voz. Às vezes ela presta atenção, tipo, e para o que ela tá fazendo quando eu dou uns gritos. Mas na maioria das vezes ela não dá muita bola, não. Porque ela não é muito chegada a som, sabe? Ela não gosta de ver TV e tal. Ela é mais pelo cheiro mesmo, é que ela reconhece as pessoas. Pela voz ela não reconhece. Eu vou falar também das minhas leituras, gente. O primeiro livro que eu terminei nesse mês de outubro foi um livro que eu comecei em setembro e era pra eu ter terminado em setembro, que foi O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro ganhou vários prêmios, ele é um autor brasileiro e eu acho que ele é um livro muito marcante e muito merecedor desses prêmios, assim, pelos temas que ele aborda aqui no livro. Nós temos a história de duas irmãs, que seriam essas da capa. Essas duas irmãs ficaram muito conectadas por um acidente que acabou acontecendo na infância delas. Uma delas acabou cortando a língua com a faca da avó delas, com uma faca especial, assim, meio que um artefato que elas acabam encontrando no meio das coisas da avó delas. E daí, como ela perdeu a língua, ela ficou sem falar, então a outra irmã que ficou responsável de ajudar ela na comunicação, então é ela que passa as expressões da irmã para as outras pessoas e é como se ela acabasse se tornando a voz da sua irmã, porque ela também foi responsável, né, por esse acidente. E daí conta a vida delas e da família delas, que é uma família do interior da Bahia. E é uma família, assim, bem humilde, são trabalhadores rurais. As meninas são descendentes de escravos. Então ele é um livro que ele vai falar muito sobre a rotina da vida delas no campo. Ele vai falar muito sobre religiões afro-brasileiras, e eu acho que esse é um tópico muito importante aqui no livro. O pai delas é muito envolvido com isso e ele acaba sendo uma pessoa muito importante ali na comunidade onde elas vivem. Então esse aqui é um livro que traz muito a raiz desse lugar aqui que o autor quis retratar no livro. E é uma realidade do nosso país muito presente da nossa cultura, principalmente lá no Nordeste. E algumas situações difíceis e precárias que a gente vê aqui, infelizmente, ainda existem até hoje. Então, por isso que eu acho que esse livro é tão importante e ele tem uma linguagem tão bonita também ao mesmo tempo. Eu gostei muito da escrita do autor. Ele trouxe, assim, uma escrita envolvente, uma escrita poética, de alguma forma, não sei explicar. Você se envolve muito com o livro e você passa a refletir sobre muitas coisas que o autor traz na história dessas duas irmãs. E eu amei muito isso. O problema é que eu li esse livro muito rápido. Ele é rápido de ler, mas eu acho que ele deve ser lido mais devagar para você absorver melhor as questões que o livro traz. Como eu tava numa leitura coletiva, eu tava meio atrasada nessa leitura pro dia da discussão, que era a leitura dos membros, e daí eu peguei e li a metade do livro inteira em um dia.
E daí eu fiquei mal, sabe, de ter lido tão rápido. Eu fiquei, nossa, eu queria ter lido esse livro mais devagar. Eu senti que eu poderia ter absorvido mais coisas se eu lesse essas 100 e poucas páginas em vários dias picotados. E eu li tudo num dia. Daí eu fiquei, nossa, eu tô sentindo a vontade de reler esse livro. Eu terminei o livro com vontade de reler ele. Já aconteceu isso com vocês? Porque eu quero aproveitar mais essa história, porque eu achei incrível e muito bonita. Tem um livro que me lembrou esse daqui, que é A Metade Perdida, da Brit Bennett, que também foi um livro que eu amei muito. Então eu tô com vontade de reler esse livro. Eu até tô pensando em pegar alguns dias e ler algumas partes, reler, né, algumas partes, até porque no começo ele é um pouquinho confuso em questão de você confundir quem é a irmã que sofreu o acidente, quem que é a outra irmã, sabe? Você confunde as duas irmãs. Então eu acho que agora, se eu ler do começo, eu acho que eu vou aproveitar melhor a história. Então eu recomendo muito pra vocês o Torto Arado. E ele é rápido de ler, mas eu recomendo ler ele aos poucos e pensando bem nas questões que ele traz aqui, que é muito bonita, muito lírica, muito mágica também, gente. Esqueci de falar isso. No finalzinho do livro, ali na última parte dele, tem uma coisa assim que é meio um realismo mágico. Eu acho que eu não entendi muito bem, por isso que eu quero reler. Mas é alguma coisa assim, meio um toque de mágica que o autor quis trazer aqui no livro, que ficou mais poético, ficou bem interessante. Então eu terminei esse livro por primeiro esse mês. E cheguei na metade de Sob a Redoma, que eu também tava fazendo leitura coletiva, e eu também tive que ler muito rápido essa segunda parte, porque eu também tava atrasada. Mas assim, o livro não tava me conquistando. Eu fiquei pensando, nossa, o It a Coisa também é um calhamaço bem detalhado do Stephen King, com muitos personagens, mas eu me senti muito envolvida desde o começo, em todos os detalhes. E esse aqui não. Esse daqui eu não tava me interessando tanto pelo desenvolvimento dos personagens e da situação que tava acontecendo ali. Não sei, não tava me chamando muita atenção. Mas agora que eu cheguei na metade do livro, já fiquei mais interessada em algumas questões que temos aqui. Essa segunda parte que eu li, ela é muito pesada, porque tem uma cena de estupro, e as consequências depois disso com a personagem também são horríveis. Nossa, sério. São coisas pesadíssimas que tem aqui, e eu até nem entendi se foi meio necessário isso. E também tem uma cena nojenta, horrorosa de necrofilia também. Tipo, várias pessoas já morreram aqui e tá o caos já. Já tá o caos nesse lugar. Eu fico pensando, meu Deus, tem bandidos como policiais. Vocês têm noção que o pessoal tá isolado e vários bandidos, vários caras que não valem nada são policiais ou são os chefões ali, os vereadores. E daí tem todo um esquema mafioso na cidade que eles estão se aproveitando dessa situação pra... Gente, o caos nesse lugar. E daí eu acho que tem dois heróis aqui que tem tudo ali pra encontrar essa sujeira nesse lugar. E também tem umas crianças interessantes. O Stephen King sempre tem que trazer crianças, né, pra história. E aqui tem umas crianças curiosas e algumas coisas estranhas também acontecendo com crianças. Então eu tô bem curiosa agora. Depois da metade do livro eu vou contando pra vocês aí se eu gostei mais a partir de agora da metade. E outro livro que eu também tô na metade é Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Gente, esse livro aqui eu comecei ontem e já li a metade dele, porque ele é bem rapidinho de ler. Aqui nós temos a Cassie, que ela é uma menina que vê fantasmas. Ela sofreu um acidente, que teve uma experiência de quase morte, e daí ela passou a ver fantasmas, e ela tem um melhor amigo, que é um fantasma, o Jacob. Então aqui no começo do livro conta mais aí a história dela com o Jacob, e os pais dela são escritores de livros que falam sobre fantasmas, e agora eles vão participar de um documentário sobre isso. Então eles vão viajar para a Escócia. Então agora a história do livro acontece na Escócia, em lugares mal assombrados, para eles fazerem esse documentário. Mas o engraçado é que os pais dela não veem fantasmas e eles não sabem que ela vê os fantasmas. Então tá bem interessante, gente. Eu tô amando o livro, eu tô achando super legal, super divertido. Eu adoro histórias com fantasmas e esse daqui tá me conquistando bastante, então depois eu conto pra vocês o que eu achei, que agora vai acontecer um monte de coisa legal depois da metade do livro. E por fim, gente, eu tenho aqui um unboxing que é da editora Suma. Temos aqui uma fantasia pra eu começar a ler, gente. Olha, A Era da Escuridão e o segundo livro que lançou agora, O Domínio das Sombras, gente, ó. Uma série de fantasia pra eu começar
começar a ler. Se eu não me engano, ela fala sobre o fim do mundo, profecias do fim do mundo, visões, ó, fala aqui, ó. Profecia revelada em uma visão da graça e fogo para derrotar a era da escuridão ou destruir o mundo todo. Ah, é tipo um poema que tem aqui atrás. Ai, gente, eu ansiosa para começar mais uma série de fantasia. Então eu queria mostrar aqui que chegou esses 2 livros. Ah, tem uns cards aqui também. Deixa eu ver. Ah, é tipo umas cartas, ó, de tarô, o protetor, o inocente, o jogador, a assassina, o príncipe. Como jogar? É um joguinho! Amei! Uhul! Vou ver aqui depois como que funciona. Talvez eu mostre pra vocês no próximo take como que funciona isso aqui, que daí eu vou dar uma conferida melhor. Vocês não vão acreditar que esse livro acabou se tornando o meu favorito da Vitória Schwab. Eu achei um amorzinho, gente, muito, muito legal, muito divertido. Me lembrou muito a Mediadora. Eu amo a Mediadora da Meg Cabot e esse livro tem um arzinho de mediadora, até por conta dos eventos que acontecem depois. Então eu amei, eu adoro encontrar coisas que eu amei em outros livros, em outros, não fico comparando, eu gosto de encontrar essas coisas. E eu acabei encontrando aqui, foi muito legal, eu gostei muito da aventura que teve aqui, gostei bastante dos personagens, e daí o gancho que fica pros próximos livros é muito legal também, e envolve muito esse fantasminha camarada, que é o melhor amigo da Cassie, o Jacob. Assim, é um mistério a conexão que eles têm, e é muito legal. Eu quero muito saber o desenvolvimento nos próximos livros e eu acho que vai ter aventuras assim em outros lugares, porque envolve ali o trabalho dos pais dela, né, ir procurar esses fantasmas, então ela vai encontrar aí muitos fantasmas. E uma coisa legal também é que ela acaba descobrindo muito sobre ela nesse livro, sobre essa visão que ela tem dos fantasmas, qual é o propósito? Ela nunca tinha parado para pensar nisso, se tinha um propósito, se ela tinha um trabalho a fazer. Então, é muito legal, gente, muito divertido, muito rapidinho de ler, então eu recomendo muito. E agora o segundo livro já está na pré-venda e eu quero ler o segundo livro logo. Eu acho que no mês que vem eu vou pegar ele para ler, porque é muito divertido. Eu espero que a editora também não demore para lançar o terceiro livro. É capaz de sair até o final do ano, ou talvez no comecinho do ano. Eu tô muito animada com essa série e ele é o meu favorito da autora até agora. Eu dei 5 estrelas favorito, antes era o vilão que eu tinha dado 4 estrelas, mas agora eu comecei o Ed La Rue e esse tem tudo para ser o favorito. Eu tô na página 79 e eu não vou comentar aqui sobre ele porque eu tô fazendo um vlog separado só para esse livro. Mas a leitura dele vai ficar até domingo, eu acho, porque ele tem 500 páginas. Então eu vou ficar lendo ele mais ou menos até domingo. E eu quero contar para vocês que eu tô escutando um audiobook que é finalmente a série The Witcher. Eu tô escutando O Último Desejo, que é o primeiro livro, e tem a narração do Mauro Ramos, lá no Storytel, que é incrível a narração dele, eu gosto muito desse narrador. Ele é o dublador do Shrek e outros personagens bem icônicos, então é muito legal a narração dele. Então a experiência de audiobook tá sendo interessante, tem a série toda lá no Storytel. A série toda também tá no Kindle Unlimited, se você tem interesse em ler. E ele conta a história de um bruxo, são histórias, é como se fosse um livro de contos, é uma história diferente, mas ela segue uma linha. Ele é um bruxo que caça monstros. Então, onde tem uma história de um monstro, uma coisa misteriosa, ele vai lá fazer o trabalho dele. E daí, os contos contam uma história em um lugar. Então, por exemplo, ele vai para tal lugar, daí depois ele vai e se recupera. Digamos, ele se machucou das coisas que aconteceram na primeira história, daí ele se recupera num lugar, acontece uma outra coisa e vai seguindo sequência. Mas são histórias separadas, como se fossem contos, e eu tô achando muito legal, gente. A mitologia do livro envolve muitas lendas que a gente já conhece. Então, tô amando muito. O primeiro conto, que é o da Estrige, eu gostei muito mesmo. Ele já, assim, ó, me deixou tensa e envolvida na história na primeira página. Eu gostei muito do primeiro conto. Daí tem um conto também que é, por exemplo, com a Branca de Neve e os Sete Anões, mas numa releitura, um reconto dessa história aí envolvendo esse lugar que o bruxo tá. Muito legal também. Qual a outra história que teve? Acho que foi
com a última que eu li. É uma sobre uma princesa que vai ser apresentada pra encontrar um noivo, e daí vem o cara cobrando uma dívida, que é ele que vai pegar a mão da princesa, e tem toda uma história mítica por trás, também muito, muito legal. Sério, tô adorando toda a mitologia do livro. E tem muitos elementos de lendas que a gente já conhece, e então é uma mistura disso. Eu tô adorando, eu tô na metade do livro, acho que eu tô... Não, 60% mais ou menos eu já escutei. E eu quero continuar, vai ser os próximos audiobooks que eu vou escutar. Vai ser toda a série até o final, porque daí eu quero assistir na Netflix. A série que eu ainda não vi, eu não vi porque eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ler os livros antes. Então eu ainda não vi. Me falaram que se eu ler o primeiro e o segundo livro, dá pra assistir a primeira temporada sem pegar spoiler. E daí pra segunda temporada que vai sair agora, eu não sei até qual livro que daí eu teria que ler pra assistir a segunda temporada. Vou esperar o pessoal assistir e me contar. Panda, conta pro pessoal aí como que foi essa semana. Você se acostumou, meu amor? Ficar sozinha? Diga, eu não tô me acostumando, gente. Eu fico muito nervosa. Fico muito nervosa de ficar sozinha, né? Ai, meu anjinho, gente, ela é um amorzinho, um anjinho. Só que quando ela fica sozinha, ela fica muito estressada, muito nervosa. Não sei o que fazer, gente. Parecia que no primeiro dia tava bem. No primeiro dia, ela começou a ficar mais estressada depois de umas 3 horas que ela ficou sozinha. Mas no segundo dia foi piorando, no terceiro dia também. Daí, na quinta-feira, no quarto dia, ela simplesmente enlouqueceu. A porta do meu quarto, gente, ela começou a arrancar aquela madeirinha que fica... Como que eu vou dizer? A madeirinha que fica assim na porta, sabe? Eu não sei como que chama. Ela começou a arrancar aquela madeira, roer ela nos cantos, assim, ó. Eu vou ter que trocar aquela madeira quando eu sair daqui, porque ela simplesmente detonou, gente. E daí ela fez ferida na patinha também de ficar arranhando, porque aquelas meias lá que eu tinha comprado não adiantaram, né? Ela tira a meia e também daí a meia fica molhada, ela fica babando e faz mal também, né? Então, ela fica estressada ao ponto dela se machucar, né? Eu não sei. Daí na sexta-feira, o que eu fiz? Não dava mais pra deixar ela no quarto, porque eu tava deixando ela presa no quarto. Daí eu deixei ela solta pela casa, só que daí na porta da sala eu fiz um bloqueio pra ela não ir na porta da sala. Eu consegui trazer um móvel ali pra porta e sair por um cantinho, sabe? Puxar o móvel, que é o balcão do micro-ondas. Consegui colocar o balcão do micro-ondas na frente da porta. E daí no outro lado que sobrou da porta, eu coloquei uma cadeira deitada. E daí ela foi menos na porta, né, nessa sexta-feira, mas ela mordeu um pouco a minha cadeira. Agora ela tá estragando a minha cadeira, que ficou deitada lá, ela mordeu um pouco. O balcão também, eu acho que ela tentou colocar a mão assim, tirou umas lasquinhas. Ai, meu Deus. Ela fica encucada com a porta de querer sair, porque eu deixo a sacada aberta pra ela ter um lugar assim pra ela sair, e ela fica o tempo todo andando pra lá e pra cá, chorando, late um pouco. Eu fico acompanhando ela na câmera, né? E muito triste, gente, ela não tá se acostumando. Não tá. Eu tava ao ponto de entregar pra minha mãe agora, se eu tivesse ido nesse feriado, porque hoje é dia das crianças. Se eu tivesse ido nesse feriado pra lá, eu teria levado ela e deixado ela lá com a minha mãe. Mas eu ainda vou dar uma chance até o próximo feriado, que é no dia 2 de novembro, que eu vou pra lá. Porque, gente, ela não tá se acostumando. Daí me deram uma dica de florais pra cachorro, que eu não sei muito bem como funciona. Parece que é algo que trata o psicológico, né, da pessoa, mas daí com o cachorro eu não sei como que funciona. É mais pra mente, né, pro psicológico. Ele não trata doença, não trata o físico, né, ele trata o psicológico. Então tem muitas pessoas que usam em cachorro e funciona pra cachorro. E eu acho que é o caso dela de tentar, porque eu já tentei de tudo, já segui todas as dicas de adestramento, não deram certo. Então eu vou tentar. Eu fui vacinar ela da raiva sábado, e daí pedi pra veterinária, a veterinária tinha um floral lá de estresse. Então eu acho que é o caso dela, que ela fica estressada por ficar nesse ambiente sozinha. E diz lá também que é pra obsessão, que quando o cachorro é muito obsessivo pelo dono, né? Não pode perder o dono, tem que estar sempre com o dono, sabe? Ela acha que é o caso dela, né? Que talvez esse seja o floral pra ela. Mas também tem um site que me passaram, que é o Bioflorais, que também tem de síndrome do abandono, que pode ser o caso dela também, e ansiedade,
que também pode ser, tem que tentar descobrir qual que é o caso dela. Se é ansiedade, síndrome do abandono ou estresse. Parece muito que ela fica estressada, eu acho. Porque eu acho que ela não tem medo de ficar sozinha. Acho que ela gosta de sair junto. Porque se alguém convidasse pra sair, ela sairia de boa com outra pessoa. Ela gosta de sair, ela não gosta de ficar estressada em casa. E ela não brinca, não pega os brinquedinhos pra brincar. E mesmo com o Bolt também ela é assim, com a companhia do outro cachorro. Não sei, gente, não sei. Eu não queria que ela fosse embora, né, Pandinha? Vem aqui. Vem, o pessoal gosta de TV nos vídeos. Agora o sol foi embora, deixa eu aumentar aqui. Eu não sei, eu não queria que ela fosse embora, gente, eu não queria. Só que eu trouxe ela pra cá pra ver se ela se adapta comigo, né? Porque ela sempre morou lá com a minha mãe, com o Bolt. Ela já tem 6 anos de idade, faz poucos meses que ela tá aqui comigo, se acostumando. No caso, eu vou sentir muita falta dela, talvez ela não sinta tanta falta, assim. Acho que só nos primeiros dias que ela voltar, mas depois ela já se acostuma de novo, porque era a vida que ela tinha, né, morando numa casa. E eu tenho que pensar no que é o melhor pra ela, né, se não tá fazendo bem ela ficar aqui comigo, talvez ela vai ter que voltar. Então vamos ver até o dia 2 de novembro. Eu vou continuar dando floral pra ela, mas o floral é algo a longo prazo, né. A minha mãe vai continuar dando lá pra ela, vamos ver se talvez ela melhore um pouquinho. A mãe vai ver se nota alguma diferença nela lá também. Não sei, gente, vamos ver. Eu conto pra vocês aí até o dia 2, como que vai ser. Só sei que eu tô agoniada de ver ela daquele jeito, sabe? Ainda tem 1 semana e meia. Porque essa semana, né, teve feriado. Agora eu vou trabalhar quarta, quinta e sexta. Mas na semana que vem, a semana toda. Então eu tô preocupada. Mas enfim, agora eu vou falar das minhas leituras. Eu comecei a ler Os Três Mosqueteiros, que é a leitura do Clube de Clássicos. E eu não conseguia alcançar a meta da primeira semana, porque, gente, eu tô muito desorganizada com leitura coletiva. Eu acho que eu não tô mais funcionando com leitura coletiva. Quando eu coloco um prazo pra mim, parece que eu faço de tudo pra enrolar e não ler nesse prazo. Não tô mais funcionando com prazos. Então tá sendo difícil acompanhar a leitura coletiva e eu tenho que continuar essa do Clube de Clássicos. É uma leitura que ajudou a aumentar o meu público no canal, eu acredito. Então é algo que vai fazer muita falta, digamos, se eu abandonasse esse Clube de Clássicos. Então eu acho que vai ser algo que ainda vai prevalecer aí por muito tempo. Eu até falei pro pessoal, é um clube vitalício, né, pra vida toda, porque eu sempre quero ler clássicos e conhecer clássicos. O ruim mesmo é ter esse prazo. Talvez pro ano que vem eu mude a dinâmica das metas, dos prazos, vamos ver. E daí a outra leitura coletiva que eu tenho é com os membros do YouTube. E os membros do YouTube também têm me ajudado bastante, porque como eu diminuí a quantidade de vídeos aqui no YouTube, os membros, né, esse apoio que os membros me dão é o que tá me ajudando a receber do YouTube, porque se eu não tivesse o clube de membros, eu não ia estar recebendo todo mês do YouTube. E agora eu tô pagando o editor, né, o Edu tá editando os meus vídeos e tem me ajudado bastante, assim, ó, com o meu tempo, né, não precisar editar vídeo. Tô precisando dessa edição até porque eu já fiquei acostumada com o Edu editando os vídeos, então ter o clube de membros é o que me ajuda muito. Então, se você puder me ajudar, eu fico muito feliz quando o pessoal me apoia ali com o clube de membros, porque é o que realmente tá me ajudando bastante aqui no YouTube. O YouTube tá pagando muito pouco, e daí me ajuda a pagar a edição dos vídeos, que tá ajudando bastante a organizar o meu tempo e também me dá mais ânimo para gravar vídeos, porque o que me deixava muito desanimada era editar vídeo, eu odiava editar vídeo. Então, pelo menos o clube de membros tá me apoiando nisso, tá dando certo, então eu vou continuar com a leitura coletiva com os membros, porque elas merecem por esse apoio que elas me dão. Só que esse não tem o prazo da semana, até o final do mês eu acho que ficou melhor pra mim. A gente tá escolhendo livros pequenos, já os clássicos eu acho mais complicado, porque são livros densos, livros um pouco mais difíceis de ler, rápido, no caso você tem que ler devagar, e a maioria são calhamaços. Agora a luz ficou forte de novo, porque eu tava tô usando luz natural, tá? Janela aberta aqui. Então, os clássicos é mais complicado, porque eles são grandes e são mais densos. Então, o clube de membros ainda tá sendo moleza pra mim. Enfim, eu tava falando de leituras coletivas. Ai, eu já tô viajando aqui nas conversas. Eu tô no capítulo 12. Era pra eu ler até o capítulo 20 e eu consegui até o capítulo 12. E eu tô gostando bastante da escrita do Alexandre Dumas. Tenho certeza que esse livro aqui vai ser um novelão, igual como foi com o Conde de Monte Cristo. Principalmente porque já envolve aqui, ó, traição, talaricagem. Sério.
amando os babados do livro. E eu acho que ele é um livro que fala muito sobre amizade, companheirismo, né, por conta dos mosqueteiros, que eles acabam criando uma amizade bem legal. Pra quem não conhece a história, nós temos como protagonista eu não sei falar direito, D'Artagnan. Ele quer se juntar ao grupo dos mosqueteiros do rei. Então nós temos esses 3 mosqueteiros que são inseparáveis. E o nome dos personagens é Athos, Porthos e Aramis. É uns nomes assim que eu tô me confundindo no começo pra ver bem certinho quem é quem, a personalidade de cada um deles. Eu acho que é isso que eu tô me acostumando ainda no começo. Então, D'Artagnan, ele se junta a esses 3 mosqueteiros inseparáveis. Por isso que os 3 mosqueteiros são, na verdade, 4. É muito engraçado isso. E eu acho que eu nunca assisti o filme dos 3 mosqueteiros. Se eu assisti, nossa, passou muito batido assim na minha memória, porque eu não me lembro de nada. Eu só lembrava da frase de um por todos, todos por um, né? Que é emblemática essa frase. E até já apareceu aqui no livro. Eu fiquei, essa frase, lembrei. E daí ele tem uma carta de recomendação para se juntar aos mosqueteiros. Ele precisa entregar essa carta pro capitão ali da guarda do rei e tal. Daí roubam essa carta dele e acontece só desastre, sabe, na chegada dele. Mas mesmo assim ele consegue se juntar, acontece um monte de coisa. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que vai ter ainda uma resenha desse livro. Mas acontece um monte de coisa assim na chegada dele, que é bem interessante a forma com que ele se junta com os mosqueteiros. Eu achei muito legal, muito envolvente. Vocês estão escutando passarinho? Os passarinhos estão cantando muito alto, ó. Dá pra eu escutar, eu acho, no vídeo. Mas enfim, foi muito legal esse começo do livro, eu tô gostando bastante. Como eu falei pra vocês, vai ter muita história aí pela frente, envolvendo intrigas, traição e, muitas coisas. Eu acho que é um novelão do jeito que o Alexandre Dumas gosta de fazer, então eu tô bem animada com essa leitura. E eu terminei A Vida Invisível de Ed La Rue, gente. 5 estrelas, favorito, que livro maravilhoso. Tem um vídeo de diário de leitura aqui no canal, então se você quer saber mais sobre essa leitura, vejam o diário de leitura, não tem spoiler. Simplesmente estou apaixonada, o meu livro favorito da Victoria Schwab. E eu terminei também O Último Desejo, da série The Witcher, e gostei muito, muito mesmo. 5 estrelas também. Eu me surpreendi bastante, são histórias separadas. E daí, gente, eu tava meio confusa sobre a linearidade, acho que assim fala, sobre a parte linear da narrativa. Se tava voltando pro passado ou não, eu tava meio perdida nisso, mas eu consegui entender depois que tem uns interlúdios entre as histórias, onde o personagem tá lá se recuperando no lugar do ataque da Strige, da primeira história, e daí depois ele encontra alguns personagens que são personagens bem importantes ali na vida do bruxo, e daí eles lembram, você lembra quando a gente se conheceu, por exemplo, com o melhor amigo dele, o Jaskier? Acho que é assim o nome dele. Daí conta a história de como que eles se conheceram, uma aventura bem importante ali na vida deles. Daí depois, num interlúdio, mencionam a feiticeira Yennefer, que também é muito importante pra vida dele. Daí conta a história de como que ele conheceu essa feiticeira. Gente, que é incrível. Eu acho que essa feiticeira é muito importante pra série, porque eu já comecei o segundo livro, que é A Espada do Destino. Eu já esqueci o nome do segundo livro, mas vai estar a foto aqui do lado. Audiobook também, no Storytel. E já menciona ali a primeira história, eu ainda não terminei a primeira história, eu acho que também são várias histórias nesse primeiro livro, com essa feiticeira, tá muito envolvida. E essa primeira história que eu comecei é com dragões, e que eles estão se juntando um grupo ali pra caçar um dragão. E eu já tô assim, ensandecida. Eu tô amando essa série, porque ela envolve muito histórias de fábulas, né? Eu falei pra vocês lendas quando eu falei, mas na verdade são fábulas. Por exemplo, Cinderela, Bela e a Fera, Branca de Neve, e agora tem histórias com dragões, sabe? Envolve essas fábulas que a gente conhece antigas. Todas estão envolvidas nesse universo aí do bruxão. E eu tô simplesmente amando. Eu não esperava gostar tanto, gente. Quando eu soube que os 2 primeiros livros eram histórias separadas, eu pensei, vai ser mais ou menos. Eu acho que depois que eu vou gostar mais. Mas não, eu já amei. Já amei desde o primeiro livro. O primeiro livro foi 5 estrelas. E eu já tô amando esse começo do segundo livro, com essa história de dragões. Tá me fascinando muito. Então eu recomendo muito pra vocês essa história do The Witcher. E recomendo muito a narração do Storytel. Tá muito legal.
legal e eu não vejo a hora de assistir a série da Netflix também. Essa semana eu comecei a semana de desencalhar livros e o primeiro livro que o pessoal escolheu para desencalhar foi O Labirinto do Fauno. Ele é um livro que veio depois do filme. Eu acho que eu já devo ter assistido esse filme quando eu era criança, mas eu não lembro de nada. Então foi uma grande surpresa para mim. E o Guilherme Del Toro, ele chamou a Cornélia Funke para trazer essa história dele das telas do cinema para um livro, né, com a escrita maravilhosa da autora que eu já conheço em O Mundo de Tinta. E aqui até na nota dela, ela fala que o Guilherme Del Toro pediu para ela ir além, né, do que ela vê no filme. E então ela trouxe contos no começo de alguns capítulos que são lendas que fazem parte dessa história. Então tem alguns detalhes diferentes que nós não vemos no filme e eu gostei muito dessas histórias antigas, desses contos que ela acrescentou. E a história em si, gente, como eu não lembrava de nada, foi tudo uma grande surpresa. No começo, eu pensei que fosse parecido com o outro livro que também tem um filme clássico, que é Labirinto, que nós também temos uma menina que entra no labirinto, só que daí é o rei dos duendes e ele sequestra o irmão dela. E daí aqui também nós temos a menina que encontra esse fauno no labirinto e daí também envolve um irmãozinho dela. Só que aqui a mãe dela tá grávida. No começo o irmãozinho dela ainda não nasceu e ela tem um padrasto. O padrasto dela é muito horrível. Tipo, é o vilão da história, né? O padrasto dela. E quando ela encontra esse fauno, ele fala que a Ofélia é uma princesa perdida há muito tempo. Então, pra realmente provar que ela é essa princesa, ela precisa cumprir 3 missões. Então aí que vem a fantasia e a aventura do livro envolvendo essas 3 missões, mas ao mesmo tempo que envolve ali a família dela, que é o padrasto, a mãe dela, o irmãozinho dela que tá para nascer, é algo mais sombrio que nós temos aqui, é algo bem perigoso e, nossa, eu me envolvi muito com o livro, eu não esperava gostar tanto dele e eu achei ele tudo muito dark, sombrio. O final, eu não esperava por esse final. Eu fiquei chocada com esse final. Então eu acabei gostando muito do livro, eu dei 5 estrelas, gostei muito da aventura que tem aqui. Eu encontrei aqui atrás que fala, ó, que a narrativa da Ofélia é intercalada com ilustrações e contos de fadas inéditos, baseados em elementos chaves do Labirinto do Fauno. Uma ode ao poder das histórias, seja em imagens ou palavras, e sua capacidade de transformar a realidade à nossa volta. Ele é muito uma fantasia meio realismo mágico, muito interessante e, como foi mencionado, tem várias ilustrações. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa ilustração, que coisa mais linda, a Ofélia e o Fauno. É muito lindo as ilustrações do livro, essa edição tá belíssima, ela é capa dura. Olha o tanto de coisa que eu marquei, pra vocês terem noção do tanto que eu gostei do livro. Capa dura, lindo, gente, vale muito a pena vocês comprarem esse livro, porque ele é perfeito por dentro e por fora. Leiam O Labirinto do Fauno. Eu amei ter resgatado esse encalhado na minha estante. Mais uma vez, um encalhado me surpreendendo bastante. E eu avancei na leitura de Sob a Redoma. Eu cheguei na parte que é Sangue por Toda Parte, é o nome que fala aqui, que é 75% do livro. Então eu vou terminar aí no final do mês o Sob a Redoma. E, gente, é um absurdo as coisas que estão acontecendo aqui. Sabe aquele negócio do caos, de você deixar a segurança e o poder de um lugar, de uma sociedade nas mãos da pessoa errada? Tipo, é cagada atrás de cagada. Quem se identifica? Meu Deus do céu. Sério, o caos que tá acontecendo aqui. Porque, assim, pessoas poderosas estão tomando o poder do caos que está se instalando no lugar por conta dessa redoma. Tem várias teorias dessa redoma. E daí as pessoas ruins, as pessoas corruptas, estão se aproveitando de situações de fragilidade, né, das pessoas, do local. Estão se aproveitando disso e o que eu acho mais absurdo é a questão dos policiais. Quem tá virando policial? O que vira crime pra eles? O quanto alguém estar contra já colocam várias acusações, várias mentiras em cima daquela pessoa e a pessoa vai presa e até tão cogitando pena de morte. Porque eles estão ali, tipo, num país sem lei.
sabe? É como se fosse um país sem lei agora que eles estão isolados na redoma, então tá um absurdo. Ele é um livro que vai falar mais sobre as pessoas mesmo do local, sobre isso. Ele vai falar sobre relacionamentos humanos, sobre comportamento humano. Ele é um livro que fala disso, ele não é muito de fantasia, não. O negócio que aconteceu ali da redoma, eu acho que ele é mais pra uma ficção científica, né? Eu acho que o negócio da redoma é como se fosse um campo magnético. Deve ter alguma explicação assim, é a minha teoria, que é alguma explicação assim mais científica que tenha por trás. Mas eu acho que também não vai focar muito nessa explicação, não, porque o foco mesmo é os personagens ali do livro. Eu confesso que eu esperava uma história um pouco diferente. Não sei, eu acho que eu ia me envolver mais com os personagens, mas eu tô odiando todo mundo. Os heróis, assim, tão demorando pra me cativar. Eu não me senti tão cativada pelos heróis da história, que eu acredito que seja o Bárbara, o Barbie, a Júlia, e também tem um menino que é muito inteligente, o Joey. Eu acho que eu gosto mais do Joey. Sério, eu não me senti tão cativada, assim. A princípio é pra eles serem os heróis, mas eu não sei, né, se eles vão ser corrompidos, o que pode acontecer ainda nesse finalzinho do livro. Eu não tô com tantas expectativas pro final do livro, então eu espero que talvez me surpreenda, mas por enquanto esse não tá sendo um dos meus livros favoritos do Stephen King. Eu acho que se eu avaliasse agora, eu daria 4 estrelas pra ele. Ainda não é um livro 5 estrelas pra mim, não porque a história não é tão boa. Eu acho que ela é uma história muito boa, mas não fez muito meu estilo. Eu acho, não me cativou tanto como outros livros do autor me cativou. Eu acho que os livros que me cativaram mais dele envolvem coisas sobrenaturais, coisas mais de fantasia, assim. Então, por isso que talvez esse não me envolveu tanto. Não sei. Se bem que A Espera de um Milagre e Novembro de 63 é muito mais drama do que uma parte ali fantasiosa, mas tem uns elementos fantasiosos, né? Então, não sei o que aconteceu com esse livro. Eu imaginava que ele fosse um dos meus favoritos do autor, mas eu acho que não vai ser. Mas ele é muito bom, né? Tá sendo um livro que eu tô gostando. Tá fluindo bastante a leitura agora pro final do livro. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vlog. Sobre a Panda, eu não sei se ela tá se acostumando ainda. Eu ainda estou dando uma chance, né? Até o final do mês ela vai ficar aqui. E eu vou ver se eles aceitam ela na creche de cachorro. Tem uma creche de cachorro aqui que eu quero ver se eles aceitam ela, porque ela é brava, né, com os outros cachorros. Eu não sei se eles vão aceitar, mas no próximo vlog vocês vão saber se eles vão aceitar ela ou não. Ela vai lá na terça-feira pra fazerem uma adaptação, ver se ela se acostuma, se ela se dá bem com os cachorros. E daí, se der certo, eu vou levar ela alguns dias na creche, no período da manhã, pra ela fazer atividades, pra ela socializar com os cachorros. Talvez melhore o estresse dela, né, dentro de casa. Então, a saga da adaptação da Panda, ela tá deitada aqui, não vai dar pra ver. Continua no próximo vlog, eu vou contando pra vocês como que tá sendo. Então, se você gostou do vlog, não se esqueçam de curtir. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal também, porque eu sempre faço vlogs de leitura sobre tudo que eu leio. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com outros vlogs, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!